Sabe, no futebol de hoje em dia, a gente está super acostumado com aqueles superastros, né? Aqueles com personalidades gigantescas, que amam o holofote. Mas hoje, a gente vai mergulhar na história de um jogador que virou uma lenda por dois motivos: um talento absurdo e uma humildade silenciosa. E para começar, olha só essa frase do Paul Pogba, que dispensa apresentações. Isso aqui não é só um elogio não, é praticamente a descrição de uma força da natureza. 15 pulmões, exatamente essa sensação que se tem ao ver N'Golo Kanté jogar. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode? Como um cara que foge da fama, que é super discreto, acabou se tornando uma das figuras mais queridas e respeitadas do esporte? É isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, a gente precisa entender o que faz o Kanté ser tão especial dentro de campo. Porque assim, ele não é aquele atacante que faz dezenas de gols, mas o impacto dele no jogo é sem dúvida nenhuma tão grande quanto. O estilo dele é único. Ele é o que todo mundo chama de motor do time. Pensa num jogador que parece que está em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Ele está sempre ali, no lugar certo, na hora certa, para roubar a bola do adversário e já começar o ataque do time dele. É uma mistura de inteligência tática com uma capacidade física que, sinceramente, parece sobre-humana. E essa não é só uma opinião qualquer, é o que as maiores lendas do esporte dizem. O Sr. Alex Ferguson, por exemplo, cravou: de longe, o melhor jogador da liga. O Frank Lampard disse que ele era o melhor do mundo na posição. Mas a frase do Giroud, companheiro dele, é a que resume tudo: com ele, a gente joga com 12. Virou quase um ditado para descrever o impacto do Kanté. Mas de onde veio toda essa garra, essa energia que nunca acaba? Para entender o jogador, a gente precisa voltar lá atrás, para suas origens. Uma história marcada por muito desafio e muito trabalho. Essa linha do tempo já conta muita coisa. A história dele não começa em academias de futebol de elite, não. Começa trabalhando para ajudar a família. E olha que ironia, em 98, enquanto a França festejava o título da Copa, ele, com 7 anos, estava lá, catando o lixo que os torcedores deixavam para trás. E a perda do pai aos 11 anos com certeza moldou o caráter e a resiliência dele de um jeito profundo. Ele era um de 9 irmãos. Imagina só, a responsabilidade chegou bem cedo para ele. Então, aquela ética de trabalho incansável que a gente vê em campo não foi algo que ele aprendeu no esporte, foi algo que ele aprendeu na vida por necessidade. E esses valores acabaram se tornando a base de tudo que ele conquistou. A jornada dele no futebol profissional também não foi uma daquelas ascensões meteóricas, sabe? Foi uma escalada gradual, degrau por degrau, sempre superando todas as expectativas. Essa aqui é a escada que ele subiu. Não teve atalho, não teve pulo. Cada passo foi conquistado na raça, das divisões mais baixas da França até chegar como uma aposta num time pequeno da Inglaterra, o Leicester City. E foi lá que o mundo começou a prestar atenção de verdade. Essa frase do técnico dele na época, o Claudio Ranieri, é simplesmente perfeita. Era uma brincadeira, claro, mas que capturava a mais pura verdade sobre a energia inacabável do Kanté. Ele corria tanto, mas tanto, que parecia mesmo que ele era capaz de fazer o trabalho de 2 jogadores ao mesmo tempo. E o impacto de tudo isso foi imediato. O que esse número significa? Significa o número de títulos da Premier League que ele ganhou, em sequência, com 2 times diferentes. Primeiro com o Leicester em 2016, que foi talvez a maior zebra da história do futebol, e logo no ano seguinte, em 2017, com o Chelsea. Isso é um feito raríssimo, fenomenal. Ok. Depois de conquistar a Inglaterra, qual seria o próximo passo? O cenário mundial, claro. Tanto com o clube, quanto com a seleção francesa. E essa frase, nossa, ela fecha um ciclo de um jeito brilhante. A imagem é muito poderosa. O mesmo garoto que um dia limpou a festa da Copa do Mundo, 20 anos depois, estava lá, no centro de tudo, levantando o troféu mais importante do futebol. É uma das histórias mais inspiradoras que o esporte já viu. E no maior palco do futebol de clubes, ele brilhou de novo. Na final da Champions League de 2021, ele foi eleito o melhor jogador em campo. E os dados aqui não deixam mentir. Ele liderou em duelos ganhos, em bolas recuperadas e foi quem mais correu. Ele pode não ter feito o gol da vitória, mas ele foi, sem dúvida, o arquiteto daquele título. Então, no final das contas, o currículo dele fala por si só. Os maiores troféus que um jogador pode sonhar em ganhar estão todos aí. Premier League, Copa do Mundo, Champions League, fora os prêmios individuais, como o de melhor jogador do ano lá na Inglaterra. É coisa de gigante. Mas o legado do Kanté vai muito além dos troféus na estante. Tem a ver com como ele conquistou tudo isso. E principalmente com quem ele é como pessoa. E aqui está o grande paradoxo do Kanté.
Fora de campo, todo mundo descreve ele como tímido, quieto, super humilde. Mas aí quando ele bota o pé no gramado, ele se transforma. Vira um gigante incansável, onipresente, o verdadeiro motor do time. E é essa dualidade que fascina todo mundo. E as histórias sobre a humildade dele já viraram lenda. A mais famosa é que, depois de ganhar a Copa do Mundo, ele estava com vergonha de pedir para segurar o troféu e um colega de time teve que ir lá e entregar a taça na mão dele. Os companheiros até criaram uma música para ele que virou um hino na França, brincando que ele é um trapaceiro no jogo de cartas. Algo que ele, claro, nega com um sorriso, dizendo que é apenas competitivo. E a gente termina com essa reflexão. Em um esporte onde a imagem muitas vezes parece ser tão importante quanto o desempenho, a carreira do Kanté nos faz pensar: o que realmente define a grandeza de um campeão? Talvez a resposta esteja justamente nesse motor silencioso que, sem fazer barulho nenhum, conquistou o mundo do futebol.